converso com o doutor Lutero de Paiva Pereira, advogado, professor lá em Maringá. Doutor Lutero, com relação voltando à história da política agrícola e do preço mínimo de garantia, o produtor, se brigar contra o Estado é extremamente complicado, né? Quanto tempo dura uma ação dessa? 10 anos? 100? Depende. Ela pode diminuir, no caso, da forma como nós estamos estudando, ela terá maior rapidez, porque nós não vamos procurar muitos ambientes de prova. Nós vamos partir por aquilo que o Estado já fez. Se eu não preciso de fazer uma prova extensa no direito, como é o caso que nós estamos estudando lá no escritório, então essa ação vai ter uma celeridade muito grande. Eu acho que ela vai ser mais rápida do que a ação que o Estado está propondo contra o produtor para receber o PESA. Por isso que é interessante a ação ser proposta rapidamente, para que quando o produtor rural tiver que pagar o PESA para a União, na execução fiscal, se for o caso, ele já tem um crédito. Ele já tem um crédito para evitar ele ter que desembolsar para depois pegar de volta. Tá, eu te devo 20 e você me deve 40, então você tem que me dar 20 de troco. Exatamente. Antes que eu te pague os 20, você me paga os 40, ou simultaneamente. Então, para que isso aconteça, nós temos que dar celeridade nesse processo, de irmos contra a União e fazermos isso de tal forma que o produtor rural tenha resguardado o seu direito e tenha que exigir menos prova de realização para que exatamente ele chegue junto, ou até antes da União ter que exercer o direito de recebimento na execução. Mas a União não pode dar celeridade no dela? Ela poderá fazê-lo, mas se nós acelerarmos aqui com o que nós estamos pensando de acelerar, a nossa rapidez será maior do que a dela. E aí nós teremos... essa proposta aí, essa ação que você está trabalhando, ela cabe muito melhor, cabe bem, digamos, veste bem, para o pessoal lá do Centro-Oeste, ou está pensando no Paraná? Porque acho que no Paraná não tem problema de dívida, mas não é tão grave. O pessoal do Centro-Oeste está mais complicado. Né? Essa ação não tem fronteiras, porque a política agrícola é feita para o país como um todo. Então, onde houve a comercialização com prejuízo nos últimos 5 anos, prejuízo decorrentes da política agrícola, dos preços mínimos, o produtor rural tem condições e tem por que buscar junto ao governo a indenização. Você sabe, o teu escritório sabe que produtos que foram pagos abaixo do preço mínimo? Vocês têm ideia disso? Considerando, nos últimos 5 anos, nós temos só um período que não teve preço mínimo abaixo do custo de produção. Todos os outros, em regra, tiveram um preço mínimo fixado aquém do custo de produção, porque o governo mediu o custo de produção e fixou o mínimo abaixo do custo de produção, ferindo um preceito constitucional, que é o princípio da compatibilização. Então, neste caso, todos os produtos que sofreram isto, com um problema ainda, que quando o governo fez tal política, ele também, na maior parte dos contratos, ele tirou o EGF e o AGF. Então, o mercado ficou bem tranquilo para pagar o que lhe interessava pagar. E aí o setor teve que amargar esse prejuízo. Agora, aliás, essa é uma questão extremamente complexa. Você viu que fizeram esse PEPRO para o café, né? R$260 o valor da saca e R$40 o governo repassa ao produtor, né? Para garantir renda ao produtor. Isso, para mim, eu sou brasileiro, defendo o Brasil. Estou meio chateado com isso tudo, mas nasci aqui no Brás. Sou ZL, como falo, que sou na leste. Não, o Brás é aqui encostado, é centro. Mas isso, PEPRO, para mim, é subsídio. E eu acho que o Brasil, logo, do café eu acho difícil, pela posição confortável que o Brasil tem. Maior produtor, segundo maior consumidor. Mas nos outros produtos, algodão, soja, eu acho que o Brasil vai ser fortemente bombardeado pela União Europeia e pelos Estados Unidos. É subsídio esse PEPRO, você vê assim, legalmente? Você entendeu? Você sabe o que é o PEPRO? O problema é o seguinte, o subsídio, às vezes nós temos um grande preconceito de que o governo está subsidiando a agricultura. Olha, se o americano faz isso em relação aos seus, não é porque a coisa é ruim. Não, deve ser ótimo. Deve ser ótimo. O problema é que nós temos aqui uma cultura preconceituosa em relação ao setor. Né? Obviamente que nós já estivemos na última bate-papo aqui falando isso, que nós, agricultores brasileiros, que nós somos influenciados demais pela literatura do Monteiro Lobato.
ou seja, que o produtor rural tem que ser sempre um matuto, um butinudo, coisa do gênero. Quando ele começa a se tornar mais empresário, mais atividade mais rentável, cria-se um problema. Não, essa terra está sendo mal utilizada. Não é assim. Então o segmento, como nós já dissemos, é um segmento altamente importante para o bem do Estado. O Estado tem que investir nesse setor. Não totalmente fazendo paternalismo, mas ele tem que dar condições do setor ir bem. Não precisa fazer o paternalismo. Se ele der condições do setor de política de crédito, política de preços mínimos, comercialização, de seguro, que agora está um problema muito sério, né? Esse dia nós estivemos tratando dessas questões da área de seguro. Esses mecanismos são suficientes para o setor ir com suas próprias pernas. Mas quando o governo faz qualquer obstáculo nessa área, obviamente que depois tem que fazer alguns socorros que a sociedade acaba gritando contra o setor. Mas deveria fazer esse grito em relação ao Estado, porque o Estado provocou o caos no setor. E aí tem que tentar socorrer o caos. O que aconteceu com os dois planos, securitização e PES, foi exatamente isso. Tentar resolver um caos provocado pelo Estado. Agora, eu sou urbano, né? Eu acho o seguinte, o que incomoda a sociedade, doutor Lutero, é essa coisa que a gente ouve lá do Planalto Central. Aquela frente parlamentar da agricultura, sei lá como é que chama. Eles não têm meias palavras. Eu só estou falando legalmente. O Estado criou um problema, tem que tentar resolver. Mas os deputados lá, acho que comandados pelo Caiado, né, eles falam claramente, não queremos pagar. Essa que é a imagem que fica, entendeu? Não estou falando do Caiado, do deputado Caiado. Estou dizendo que a frente, ela não quer negociar. Ela que vai lá e diz, não dá para pagar. Eu acho que essa imagem aqui é negativa. Eu acho que não é querer não pagar tudo, é não pagar aquilo que é ilegal. Vou dar um exemplo. Tem um caso lá no Paraná de um produtor que é aqui de São Paulo, a fazenda dele lá no Paraná, em que a dívida que o banco pretendia receber dele no judiciário somava 65 milhões de reais, que o banco pretendeu. Quando o judiciário julgou a demanda, ela passou para 2 milhões e 500 mil reais. O que era isso? Era uma prática de ilegalidade dentro do contrato. Então, quando a bancada ruralista diz, como você está dizendo que diz, nós não queremos pagar, eu acho que deve ser feito com reserva no sentido, não queremos pagar aquilo que a lei diz que nós não devemos fazê-lo. Dentro da securitização e do PESA já está tranquilamente provado que o débito ali foi majorado em mais de 40%. Por aqueles que deveriam fazer, o caso do sistema financeiro, um contrato em termos que a lei estabelecia. Então não é não pagar nada, porque isso seria um absurdo, estabelecer um calote. Não é assim que o setor deve trabalhar, como penso eu. Existem leis que devem ser cumpridas pelo Estado e pelo produtor rural. Se estabelecer as leis que ambos têm que cumprir, eu acho que tudo fica em paz. Aí eu concordo integralmente com você. Já ouvi vários casos desses que você falou, que estava devendo, sei lá, 100 mil, mas os aí queriam, pelo contrato mal feito, queriam receber 40 milhões, 50 milhões, aí tudo bem. Aí fecha com a frente parlamentar e não abre. Aí acho que tem que seguir a lei. Acho que o setor não pode ser irresponsável por qualquer segmento que o represente, dizer que nós vamos pegar R$1 milhão e depois vamos ter um crédito de 3, sem amortizar nada. Então agora se eu pego R$1 milhão, pago 1,5 milhão, ou 2 milhões, com juros que deveriam fazer só a dívida a 1,2 milhão, eu tenho que ser ressarcido na parte que eu não deveria fazê-lo. Corretamente. Eu conversei com o Dr. Lutero de Paiva Pereira, falamos de assuntos que são ultra importantes para você, espero que você tenha aproveitado, mas se você quiser perguntar, entrar em contato com o Dr. Lutero, o e-mail é pb de novo, advdeadvogado.com.br, está ali, ó. Direitinho. Lutero, muito obrigado. Um abraço. E até a próxima. Se Deus quiser.